Bom, o assunto agora é golpes financeiros contra idosos. Só no PROCON do Piauí, nos últimos 6 meses, foram registrados mais de 1.300 reclamações de fraudes ou tentativa de fraude financeira contra idosos no Piauí. Recentemente, um projeto de lei estadual tentou fechar o cerco, obrigando a assinatura física dos idosos em contratos de empréstimos, por exemplo. Bom, tem muitos outros dispositivos que estão aí sendo oferecidos para a defesa dos direitos das pessoas idosas. A gente vai conversar aqui ao vivo no estúdio do Notícias da Manhã com a defensora pública titular do Núcleo de Defesa do Consumidor, Ângela Barros. Muito bom dia para a senhora, seja bem-vinda. Obrigada, bom dia, Aline. Bom, muitas vezes os idosos, eles não têm a informação, é um grupo mais vulnerável de pessoas que ficam mais suscetíveis a essas ações dos fraudadores, dos golpistas. Então, eu queria que a senhora explicasse, começando a explicar hoje, quais são os principais mecanismos de defesa que estão à disposição desse grupo que é tão vulnerável. Pois bem, na relação de consumo, o consumidor já é considerado a parte mais vulnerável, né? Por não ter o conhecimento daquela matéria em relação ao conhecimento que possui o fornecedor, que é a outra parte da contratação. Quando esse consumidor é um consumidor idoso, a gente considera que ele é hipervulnerável. Por quê? Porque ele está numa situação de mais vulnerabilidade pela idade avançada, muitas vezes não tem conhecimento, às vezes o seu discernimento já começa um pouco a falhar em alguns momentos. Então, já existe o Estatuto do Idoso que prevê esse tratamento diferenciado para o idoso. Em relação a contratações feitas de forma digital, né, já existe até, inclusive, jurisprudências considerando que o idoso ele é um imigrante digital. O que é isso? Porque ele cresceu numa época em que não existia tecnologia, então ele fez os seus negócios jurídicos durante toda a sua vida, assinando documentos em papel, que ele poderia ler as cláusulas de um contrato, saber o que é que ele estava assinando. E assim ele fez a maior parte dos seus negócios, né? E nos últimos anos, né, principalmente após a pandemia para cá, a maioria desses contratos, né, principalmente contratos envolvendo operações de crédito, né, com instituições financeiras, eles passaram a ser feitos de forma digital. Né? A assinatura acabou sendo substituída aí por uma selfie, através da biometria facial ou com a digitação de uma senha. E muitos consumidores, principalmente os mais carentes, mais humildes, eles não têm conhecimento necessário para manusear esses meios tecnológicos e saber realmente o que é que estão fazendo. Então, assim, muitos golpistas vêm se aproveitando disso e induzindo esses consumidores idosos a firmar esses contratos sem que eles saibam realmente que estão firmando um contrato. Geralmente, eles são envolvidos em alguma história envolvendo um suposto retroativo do INSS, de que precisa seguir um passo a passo para poder receber um valor que eles têm direito. E esse passo a passo, na verdade, leva à contratação de um empréstimo fraudulento e esse golpista também induz o consumidor a transferir aquele valor recebido para a conta de um golpista ou de uma financeira intermediária que esteja participando disso, né? Aqui no Piauí, em janeiro desse ano, foi aprovada uma lei de autoria do deputado Georgiano Neto, na tentativa de proteger mais o consumidor idoso, né? E essa lei previa que os contratos deveriam ter assinatura física ou algum procedimento de segurança de forma digital, como a biometria, a senha, a geolocalização. Só que nós consideramos que é justamente nesse suposto procedimento de segurança que ocorrem as fraudes, né? Porque esse procedimento ele pode garantir a correta identificação da pessoa, mas não garante que ela fez aquela fotografia visando realmente celebrar aquele contrato. Ela não representa a manifestação de vontade.
que é um ato essencial para a validade de um Muitas negócio vezes jurídico. ela é induzida a fazer Ela é isso. induzida a fazer, exatamente. Inocentemente acaba contratando sem saber que está fazendo aquilo para contratar um... Por isso, assim, as instituições que atuam em defesa do consumidor, né, se uniram, tanto a Defensoria Pública pelo seu Núcleo de Defesa do Consumidor, como o Núcleo de Defesa do Idoso, juntamente com o CEDIP, que é o Conselho Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa Idosa, Ministério Público também, através do PROCON estadual, Delegacia do Idoso, nós nos mobilizamos, né, e levamos à Assembleia a necessidade de alteração dessa lei, e a deputada Simone Pereira abraçou a causa e apresentou um projeto para alterar essa lei, que foi aprovada em janeiro, para que esses contratos envolvendo operações de créditos com pessoas idosas fossem feitos apenas com a assinatura física. Porque é a maneira que a gente entende que é mais segura de se garantir que o consumidor idoso efetivamente teve acesso ao contrato, leu as cláusulas, entendeu o que é que ele está fazendo e realmente ele queria aquela contratação. E esse diálogo ainda está em curso? Sim, o projeto de lei foi aprovado na Assembleia por unanimidade e aí foi enviado ao CARNAC e infelizmente o governador vetou o projeto, né? Então ele voltou para a Assembleia e cabe agora aos deputados analisarem esse veto, né? E a gente espera que os deputados se sensibilizem com a situação e possam levar adiante o projeto para que a lei seja promulgada. Bom, eu queria que a senhora explicasse para a gente encerrando aqui a nossa entrevista, como os idosos ou parentes de idosos que se depararem com empréstimos consignados, com a folha cheia de descontos da aposentadoria do seu idoso, que não sabiam, ou, né, foram surpreendidos por esses descontos que não foram autorizados, o que eles podem fazer? Como a Defensoria disponibiliza mecanismos para a defesa deles, para ir em busca desses direitos, para tentar cancelar, por exemplo, esses empréstimos? Qual é o primeiro passo lá na Defensoria? Certo. Inicialmente, se esse consumidor tiver sido vítima de um golpe mesmo, de um estelionato, a gente recomenda que o primeiro passo seja registrar o boletim de ocorrência na Delegacia do Idoso, para que seja apurado essa parte criminal, né, envolvendo esse estelionato. E para questionar o próprio contrato em si com a instituição bancária, o consumidor pode procurar o PROCON ou a Defensoria Pública no Núcleo de Defesa do Consumidor, que fica na rua Joca Pires, número 1000, bairro de Fátima, nesta capital. E aí nós vamos inicialmente notificar o fornecedor para poder averiguar como foi que foi feita aquela contratação, e aí, verificando indícios de que realmente aquele contrato foi fraudulento, não foi feito pelo próprio idoso, a gente pode ajuizar uma ação para tentar a anulação desse contrato. Tá certo. Eu lhe agradeço muito. A gente conversou aqui com a defensora pública Ângela Barros, fazendo mais uma vez um alerta importante para idosos, parentes de idosos também, sobre contratações fraudulentas, não autorizadas de empréstimos, tantos golpes que eles são vítimas. Muito obrigada mais uma vez. Bom dia para a senhora. Bom dia. Eu que agradeço aqui a oportunidade de esclarecer a população.